Você conhece alguém que viveu uma pandemia? Você já passou por uma pandemia? Ninguém, nenhum de nós, vivos em sã consciência, passou por esse período pandêmico. Então, no meu blog escrevi alguma coisa sobre o ineditismo da pandemia, como a sociedade pode comparar o Covid-19 de hoje com a influenza do século passado. É rapidinho e bem interessante. Nas festas de final de ano de 2019, quem imaginou que 2020 seria um ano tão travado? Aliás, o ano novo não começou mesmo e, pelo jeito, não começará de verdade do jeito que gostaríamos. Estamos em meados de junho. Quantas pessoas você conhece que passaram por uma pandemia e se recordam como ela foi? As mais idosas, vivas, centenárias, eram crianças quando isso aconteceu. Foi a gripe espanhola de 1918 a 1920. Veja só que números. 500 milhão de pessoas contaminadas. O número de mortos? 50 milhões. Mas considere 4 fatores. Primeiro, o mundo estava saindo da Primeira Guerra Mundial. Então as economias pegaram o efeito da pandemia já cambaleadas. Segundo, a globalização era algo muito ínfimo. De tal forma, a doença não viajava como ela faz hoje, se concentrando nos centros mais populosos, próximos de onde ela ganhava corpo. Terceiro, a desinformação era diferente da falta de informação. Explico. Hoje, morre-se menos porque temos mais informação de boa qualidade e as pessoas sabem corretamente como se precaver, caso pesquisem. Naquele tempo, não tínhamos informação via satélite, nem sonhávamos com a internet. E por esse motivo, a falta de cuidado e de alertas era maior. Boatos como os de hoje existiam também, na versão de fake news naquele período de época. Porém, pela falta de recursos tecnológicos, era mais difícil desmentir esses boatos. Hoje, temos informação de boa qualidade duelando contra as mentiras. Dá para você desmentir. Naquela época, a pouca informação lutava contra a desinformação. A desinformação é uma informação errada, mas não proposital. Também essa pouca informação lutava com uma boataria. As fake news de hoje, informação criada de mentira propositalmente. Além desses 3 fatores, o quarto, a medicina. Evidentemente, hoje ela é muito mais avançada que há 100 anos atrás. A química, a física e tantas outras áreas. Não só pelas drogas novas descobertas, mas também pelo intercâmbio de médicos e de troca de pesquisas em tempo real, que é permitido pelo mundo inteiro. Diante de tudo isso, vemos uma questão política e social que nos traz medo e incertezas, com empresas quebrando e simultaneamente ocorrendo revoltas de lados ambíguos da população, contra ou não o isolamento. O problema do capital de giro e prejuízo do mercado inevitável nunca vai se equilibrar com o dano das mortes. Aliás, não existe preço pela vida de cada morte, não tem como mensurar isso. Mas deveria existir o bom senso de otimizar e se programar a pausa das atividades, para se equilibrar a balança do prejuízo financeiro com o prejuízo de vida. Muito triste dizer, vai custar muito mais o número de mortos de fome do que mortos de Covid. É mentira, isso não existe. Por quê? Porque se você morrer, você não tem economia. Mais discurso, diálogo para boi dormir, vai. Diante desse impasse, ou melhor, dessa imprudência das autoridades que não se prepararam para esse momento, ninguém conseguiu resolver a contento no Brasil. Todos os setores hoje são atingidos. Talvez depois da Segunda Guerra Mundial tenha sido a primeira catástrofe global que vivemos. Se ela não for a maior depois desse período, certamente é, sim, na questão de acompanhamento e debates online. Uma pura curiosidade, a APEA, que era a Federação Paulista de Futebol de 100 anos atrás, anunciou a suspensão do Campeonato Paulista de 1918 devido a essa epidemia da gripe espanhola, que matou 35 mil brasileiros. Os jogos foram retomados no finzinho do ano e o campeonato foi concluído em 1919, com o paulistano campeão. Naquela época, morreu o presidente Rodrigo Rodrigues Alves. Imagine comparando a hoje, Covid, suspendeu-se o Campeonato Paulista e o presidente da República, Jair Bolsonaro, morresse. Imagine a comoção nacional.
Mas reflita, se o Brasil parou por quase um ano há 102 anos, tendo 35 mil mortos totalizados e com as condições precárias de saneamento básico e saúde da segunda década do século XX, compare com o número de vítimas atuais em nosso país com as condições melhores de saúde pública. Mais de 40 mil hoje, dia 11 de junho. É lógico que temos culpados por tudo isso. O descuido de impedir a entrada do vírus. Quando houve as notícias dos primeiros casos da Itália, a Argentina fechou imediatamente a entrada de italianos e voos de lá. Aqui no Brasil não, as pessoas foram chegando. O nosso presidente da República pouco ajudou nos exemplos de prevenção e debochou por diversas vezes da pandemia. Sem contar que não evitou aglomerações. Não adianta falar, não quis causar pânico. Não, tem que alertar. Isso é bobagem, é pensamento pequeno. Em contrapartida, os governadores não se esforçaram em tomar cuidado com a compra de respiradores ou na montagem dos hospitais de campanha. A preços honestos, não. Veja o Rio de Janeiro e São Paulo, Pará também, todo esse esquema de superfaturamento. A população não fez a sua parte. Por quê? Não quer ficar em casa quando deveria. Saia qualquer coisa. Não estamos falando de lockdown, mas de prevenção, de tomar cuidado. Por último, ninguém preparou as empresas para dias de fechamento, fazendo as pessoas ficarem em casa antes do pico e liberando-as durante esse período. Está tudo errado. Perceberam como deveria ser o contrário? Fizemos, de fato, tudo errado. Mesmo tendo outras nações que começaram antes com o coronavírus e que poderiam ter servido de modelo para nós. Não seguimos nenhum exemplo bom. Contra o Covid, precisamos de 4 coisas: ciência, boa gestão da saúde pública, cidadania e solidariedade. Senão a gente enlouquece. E tem que ter fé que vai tudo passar. Vamos torcer para um período pandêmico menos sofrível possível. Até mais.